Os jornais na Londres da era vitoriana eram dominados por manchetes relacionadas ao infame caso não solucionado de Jack, o Estripador, um assassino em série que passou anos aterrorizando mulheres nas ruas de Londres. Mas o Estripador não era o único que rondava os bairros e procurava vítimas nessa época. O primeiro desaparecimento relacionado às meninas desaparecidas de West Ham ocorreu em 13 de abril de 1881. Mary Seward, de 14 anos, morava com os pais na West Road, em Plaistow, um subúrbio do leste de Londres na época. Por volta das 6 horas daquela noite, Mary foi chamada por sua mãe para sair e procurar seu sobrinho de 4 anos, filho de sua irmã mais velha. O garotinho não estava em casa e foi visto pela última vez brincando fora de casa. Enquanto Mary obedientemente saiu para procurar seu sobrinho e até foi vista batendo nas portas dos vizinhos mais tarde, ela desapareceu algum tempo depois e nunca voltou para casa. O sobrinho dela foi trazido de volta por crianças da vizinhança, mas naquele momento não havia sinal de Mary. Um artigo do Tamworth Herald observou que, enquanto uma busca por Mary foi realizada por seus pais, abre aspas, eles agora temem muito que ela tenha sido enviada para fora do país ou tenha sido eliminada. Após a família não encontrar nada, as autoridades locais foram acionadas para fazer uma busca na área. Apesar dos esforços das autoridades, que vasculharam a vizinhança, interrogaram criminosos e buscaram evidências nas ruas, nenhum vestígio de Mary foi encontrado. Vários meses depois, em junho, os pais dela começaram a se conformar com a teoria de que ela havia sido vítima de um grupo de traficantes de pessoas que atuava na região. O North Devon Journal noticiou essa teoria, afirmando que uma testemunha contou ao pai de Mary que tinha visto um homem várias vezes perto dos cais. Ela soube que ele usava falsas promessas para atrair jovens garotas para o tráfico, vendendo a elas o sonho de uma vida melhor no exterior. Diziam que o homem era auxiliado por uma mulher, era rico e tinha preferência por aliciar meninas entre 12 e 15 anos de idade. Também disseram que ele se vestia bem. A mãe de Mary disse à imprensa que soube de um esquema parecido, onde meninas eram abordadas na rua e recebiam dinheiro para entregar uma carta. No entanto, ao entregar a carta, elas eram atraídas para dentro da casa e mantidas contra a vontade. Após esses relatos, outras testemunhas apareceram, com várias famílias contando à polícia que seus filhos também haviam sido abordados por um homem bem vestido. Uma mulher, identificada apenas como Senhora Hughes nos jornais, relatou que havia mandado sua filha fazer um recado numa noite no final de março, mas a jovem voltou para casa muito agitada e assustada. A garota teve um encontro com um homem que saiu de alguns prédios abandonados e chegou a atravessar a rua e tentar agarrá-la. Vale notar que a Sra. Hughes vivia na área onde Mary teria desaparecido. Ela foi vista pela última vez perto das rotatórias perguntando pelo sobrinho, e mais tarde moradores da área disseram ter ouvido gritos de uma garota. Embora uma recompensa de 35 libras tenha sido oferecida pelo retorno seguro de Mary, o dinheiro nunca foi reivindicado. O consenso geral era de que a jovem de 14 anos havia sido traficada para fora da Inglaterra e enviada para a Europa, onde foi forçada a trabalhar em um bordel. Se já não fosse horrível o suficiente que Mary, de 14 anos, tivesse desaparecido de West Ham em 1881, as coisas ficaram ainda mais graves quando outra jovem desapareceu da mesma área em janeiro de 1882. Logo, os jornais começaram a noticiar a possibilidade de que os casos estivessem ligados, espalhando medo e pânico entre as famílias locais que buscavam proteger seus filhos. Eliza Carter, 13 anos, foi vista pela última vez em 28 de janeiro. Apesar de morar com os pais na Church Street, ela estava hospedada na casa da irmã no dia em que sumiu. A irmã dela morava na West Road, assustadoramente na mesma rua que Mary. Inicialmente, foi relatado que Eliza passou a tarde brincando nas ruas com uma amiga, e depois que escureceu por volta das 5 da tarde, as duas meninas decidiram que era melhor voltar para casa.
Elisa disse ter medo de voltar sozinha para casa, então sua amiga a acompanhou parte do trajeto. Ela viu Elisa pela última vez perto das rotatórias, próximo ao West Ham Park, na mesma área onde Mary desapareceu. Cerca de uma semana após o desaparecimento dela, o Evening Standard afirmou que essa não era a versão real dos fatos. Em vez de passar a tarde brincando, ela foi enviada para fazer um recado por volta das 10h30, e embora o recado tenha sido cumprido, Elisa não voltou para casa depois disso e ficou desaparecida da casa da irmã entre 10h30 da manhã e 5 da tarde. Às 17 horas, a amiga da escola viu Elisa, e ela confessou que tinha medo de voltar para casa por causa de um homem. A amiga acompanhou Elisa até cerca de 40 metros da casa da irmã e, enquanto caminhavam juntas, um homem descrito como alto e usando uma cartola passou por elas. Ele disse: "Olá, Elisa, como está sua mãe?" Depois que ele foi embora, a amiga de Elisa a deixou para que ela fosse sozinha para casa. Elisa não chegou em casa e a busca subsequente por ela não trouxe pistas úteis. Investigadores creem que o homem que passou pelas garotas já havia se aproximado de Elisa mais cedo, pois amigas disseram que ele a deixou nervosa. A primeira pista surgiu no fim da manhã seguinte, quando um garoto encontrou um vestido no parque. Todos os botões foram cortados e os pais de Elisa reconheceram o vestido como o que ela usava ao desaparecer. Os investigadores concluíram que o vestido foi removido de Elisa para dificultar sua identificação. Mais um dia se passou antes que as autoridades locais decidissem dragar o lago no West Ham Park, assim como outros corpos d'água próximos, em busca de mais evidências. Nas horas seguintes, nada novo foi achado. Voluntários locais também iniciaram sua própria busca por pistas ou informações em West Ham, mas ainda assim não havia sinal do garoto de 13 anos. Após uma semana sem encontrar nenhum vestígio de Elisa, a polícia estava sem pistas. Eles sugeriram que provavelmente a mesma pessoa que havia levado Mary também havia levado Elisa, e posteriormente concluíram que ela também havia sido contrabandeada para fora do país e traficada para o exterior. Eles tentaram monitorar os navios nos cais, acreditando que havia uma operação ali para contrabandear meninas jovens, mas nunca viram nenhuma evidência disso. Notavelmente, os veículos de notícias da época também observaram que, uma semana antes do desaparecimento de Elisa, em 21 de janeiro, uma jovem foi agredida no West Ham Park. Ela aparentemente foi atraída por um homem e ficou mantida contra a vontade por 4 horas. Poucas informações adicionais sobre esse caso específico estão disponíveis. Parecia que houve um avanço no caso na manhã de 28 de fevereiro de 1882, um mês inteiro após o desaparecimento de Elisa. O Belfast Morning News noticiou que um farmacêutico havia sido preso pela polícia de West Ham junto com uma mulher não identificada sob a acusação de atrair crianças para longe. O casal teria pegado um táxi até a escola Maryland Point, momento em que a mulher ficou no veículo enquanto o homem se aproximou do pátio da escola. Uma testemunha o viu tentando levar uma menina, momento em que interveio. Não está claro o que aconteceu com esse casal ou se tinham ligação com os desaparecimentos de West Ham. Pouco menos de um ano após o desaparecimento de Elisa, em 18 de janeiro de 1883, o gerente do centro de recebimento da Carter Patterson Company, empresa de transporte ferroviário e rodoviário, notou que uma caixa de madeira armazenada na Goswell Road, em Londres, começou a exalar um cheiro horrível. A caixa é descrita como tendo cerca de 60 centímetros de comprimento, 45 centímetros de altura e entre 45 e 50 centímetros de profundidade, e havia sido entregue à empresa em 11 de dezembro de 1882. Ela deveria ser entregue à Sra. Green no número 24 da Abbey Road, mas quando a empresa tentou fazer a entrega, não havia ninguém com esse nome no endereço. Isso obrigou a empresa a devolver a caixa, sem abri-la e sem entregá-la para o escritório. O cheiro havia piorado tanto durante as 5 semanas em que a caixa ficou no escritório que, no dia 18 de janeiro, o gerente, Sr. Allen, decidiu abri-la à força. Lá dentro, ele encontrou um cadáver em decomposição avançada, dobrado e encaixado no pequeno espaço. Após a chegada da polícia, o corpo foi levado ao necrotério, onde foi constatado que pertencia a uma garota entre 13 e 14 anos, medindo cerca de 1,20 m de comprimento, cabelos claros e dentes excelentes. O médico legista supôs que a criança havia sido submetida à fome, mas não pôde confirmar isso até que a autópsia fosse realizada. Depois, ele concluiu que o corpo não tinha sinais de violência e que a morte foi causada pela fome. Houve muita especulação de que o corpo pertencia a Eliza ou Mary,
mas devido ao avançado estado de decomposição, ninguém podia afirmar com certeza. Com poucas pistas, os investigadores tentaram rastrear o remetente. Eles foram à loja Davis e Evans, onde a caixa ficou antes de ir para a Howledge. Os funcionários disseram que alguém, identificado só como Sr. Smith, deixou a caixa. Ele foi descrito como estando vestido como um comerciante, com roupas escuras e um chapéu alto. O homem nunca tinha sido visto na loja antes e não voltou desde então. Essas informações, obviamente, não eram suficientes para a polícia prosseguir, então novas tentativas de identificar o corpo foram feitas na esperança de que surgisse alguma pista. Uma mulher, identificada como Sra. Farrell, acreditava que o corpo era de Clara Sutton, sua filha adotiva. Ela tinha 14 anos quando sumiu e era amiga de Mary Seward. Sra. Farrell lembrou que Clara sempre mencionava a amiga e perguntava sobre novidades do desaparecimento. Ela lembrou que, antes do sumiço de Clara, uma mulher foi à casa e disse à Sra. Farrell que arranjou para a jovem um emprego com moradia em Brentwood, fornecendo o endereço. Apesar de ter escrito para Clara, ela nunca obteve resposta. No entanto, como não há mais relatos sobre Clara e sua possível ligação com o corpo, é possível que ela tenha sido descartada da investigação. Houve várias outras pistas sobre a identidade do corpo, mas todas parecem ter perdido força com o tempo. Amelia Jeffs, de 14 anos, foi vista pela última vez em 31 de janeiro de 1890, quando foi enviada para comprar um jantar de peixe em uma loja na Church Road, a apenas 400 metros de sua casa. O que deveria ter sido uma breve saída, no entanto, acabou se tornando outra coisa quando ela não voltou para casa depois disso. Seus pais, preocupados, saíram pelo bairro para procurá-lo, mas não encontraram nenhuma pista sobre seu paradeiro. Eles então entraram em contato com a polícia local e uma busca completa já estava em andamento na tarde seguinte. Nenhum sinal de Amélia seria encontrado até o Dia dos Namorados, quando dois policiais, ao revistarem vários prédios inacabados e vazios em Portway, nas proximidades, descobriram um corpo parcialmente decomposto guardado dentro de um armário. Os restos mortais foram rapidamente identificados como de Amélia, cuja autópsia mostrou abuso sexual e estrangulamento fatal. Os prédios estavam em construção por um homem chamado Joseph Roberts, cujo pai, Samuel, trabalhava como vigia noturno. De acordo com sua família, Amélia era uma jovem bem comportada e carinhosa. Ela havia deixado a escola aos 13 anos e, embora às vezes passasse um tempo com uma tia em Weston-super-Mare, passava a maior parte dos seus dias em casa com a família. Ela não conhecia ninguém no bairro onde foi encontrada e nunca relatou ter tido problemas aos pais. No entanto, não demorou muito para que os investigadores tivessem sua primeira pista. No prédio onde o corpo de Amélia foi achado, havia um bastão de freixo e uma aliança de prata com as iniciais de um homem que havia fugido recentemente da região. Acredita-se que o homem embarcou em um navio e viajou para a Austrália. Uma descrição dele foi enviada por telégrafo à polícia australiana para detê-lo se chegasse ao país, mas a pista não resultou em nada. No inquérito sobre a morte de Amélia, no entanto, o construtor e o vigia tornaram-se os dois principais suspeitos do caso. Samuel Roberts perdeu a chave da casa onde o corpo foi achado, mas não soube explicar como. Isso foi particularmente suspeito quando foi apontado que as botas da jovem estavam limpas, indicando que ela entrou pela porta da frente trancada e não pela área enlameada nos fundos do prédio. Roberts Sr. tentou impedir a entrada dos policiais que encontraram o corpo no prédio e nesse momento eles souberam que ele supostamente não tinha a chave da porta da frente. A mãe de Amélia também testemunhou que Amélia havia apontado Roberts Sr. pelo nome em várias ocasiões, indicando que ela o conhecia antes de sua morte, embora Roberts Sr. tenha negado conhecê-la durante seu depoimento. Roberts Sr. também fez outras declarações contraditórias, como afirmar que não voltou ao prédio até depois que o corpo de Amélia foi encontrado, e depois dizer que tinha estado lá cerca de 4 semanas antes do assassinato. Apesar de tudo isso, o inquérito foi encerrado sem que nenhum progresso adicional fosse feito. Moradores locais suspeitavam que os Roberts estavam ligados ao assassinato de Amélia, e a polícia concluiu que havia conexão entre a morte e os dois desaparecimentos, mas não havia provas suficientes para comprovar. Assim, os Roberts nunca foram acusados. As chaves da casa onde Amélia foi morta foram encontradas no sótão da propriedade em maio de 1890 pelos novos inquilinos, embora ainda não houvesse provas suficientes para apresentar acusações.
Os casos de Mary Seward, Eliza Carter e Amelia Jeffs permanecem sem solução até hoje. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, se cuide e nos vemos na próxima.